Olá, o Unesp Notícias desta terça-feira fala sobre o clima e também sobre o nível do Rio Batalha neste inverno. O nível está alto, mas a economia deve continuar. Na sessão da Câmara, vereadores comentam decisão do TRE que cassou mandatos. Evento em São Paulo comemora os 50 anos da pesquisa em comunicação. O Unesp Notícias desta terça começa mostrando as discussões na sessão da Câmara de ontem. O debate se dividiu entre dois assuntos: a crise na saúde pública e a cassação do mandato de 3 vereadores. A sessão desta segunda-feira ganhou um tom lírico ao som das vozes deste coral. Esses jovens foram homenageados com uma moção de aplauso. O trabalho cultural é desenvolvido pela Unimed há 15 anos e contempla 50 jovens da zona norte da cidade. Mas logo, os acordes deram lugar aos ataques dos vereadores à saúde pública. Na tribuna, criticaram a falta de leitos nos hospitais. O vereador Roque Ferreira questionou a gestão dos recursos repassados à FAMESP, a fundação que administra as unidades hospitalares da cidade. Para ele, é preciso mais transparência sobre o uso do dinheiro público. Os salários médios dos trabalhadores da FAMESP são muito baixos, né? E sistematicamente, quando se discute o atendimento hospitalar na cidade de Bauru, se fala em recursos. Então seria fundamental que a gente conhecesse rigorosamente, né, o quanto que a massa de salário retira dos recursos que são repassados pelo Estado e pela União para a manutenção do atendimento hospitalar aqui na cidade de Bauru. E a única maneira da gente fazer isso é seguir aquilo que vem sendo praticado por outras instituições, tornar público os salários de todos os funcionários da FAMESP, de todas as suas unidades. Além da crise na saúde, outro assunto movimentou bastante a sessão da Câmara. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, divulgada hoje, determina a cassação do diploma de 3 vereadores. Fernando Mantovani, do PSDB, Fabiano Mariano, do PDT e Faria Neto, do PMDB, foram acusados de usar este jornal como forma de publicidade vinculada à Igreja Católica, o que é proibido por lei. O informativo foi publicado em setembro do ano passado, durante as eleições. Para o Ministério Público Eleitoral, que moveu a ação, o jornal seria uma forma ilegal de publicidade. Os parlamentares negam que o informativo esteja ligado à Igreja Católica. Esse já é o terceiro jornal que eu participo. Esse jornal tem em todas as eleições. Sempre o Conselho de Leigos faz esse jornal. Né? Esse ano ele custou R$200, né? Um valor insignificante. Aliás, eu estou sendo punido porque eu prestei contas. Eu e o vereador Fabiano Mariano e o vereador Faria Neto escrevemos na nossa declaração de campanha que pagamos R$200 por esse jornal. E colocamos o CNPJ do conselho e tal. E é por isso que a Justiça nos enxergou. A Justiça foi cega a todos os outros jornais que foram feitos e não tiveram prestação de contas. Né? Então, é um sentimento assim, de indignação, porque o fato da gente ser honesto e correto é que a Justiça nos enxergou. Por acreditar que não existe irregularidade, não voltaria atrás, né? Se não houve irregularidade, não tem por que voltar atrás. Mas também posso responder de uma outra maneira. Se soubesse que essa situação fosse criar esse transtorno, não que eu concorde com esse transtorno, nós poderíamos não ter confeccionado, mas, torno a repetir, nós acreditamos que não há irregularidade, haja visto que este jornal está na 3ª edição e sequer os vereadores ou os candidatos a deputados em 2010 que participaram desses jornais nunca foram notificados. Os vereadores vão pedir o efeito suspensivo da decisão para que continuem nos cargos até que o processo seja julgado definitivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Também foram cassados os suplentes Jorge Sebastião dos Santos, do PRB, e José Carlos Batata, do PT. De acordo com o advogado Cláudio Cofani, que defende os parlamentares, os vereadores têm até sexta-feira para entrar com um recurso junto ao TRE. Por enquanto, eles continuam no cargo até o julgamento definitivo. E o Sindicato da Saúde em Bauru acaba de determinar o fim da greve dos funcionários da FAMESP. Os grevistas se reuniram hoje em assembleia e votaram a proposta apresentada pela FAMESP na última sexta-feira. Ela prevê um reajuste que varia de 6,5% a 12%, de acordo com as faixas salariais, além de vale alimentação de R$ 300 e auxílio creche de R$ 150. Segundo o sindicato, a FAMESP se comprometeu em não descontar os 19 dias de greve dos funcionários e também em criar uma comissão para tratar da política salarial dos trabalhadores. Agora há pouco, nossa equipe de reportagem flagrou uma cena de irresponsabilidade no trânsito de Bauru. Pelas imagens do celular, a gente observa garotos que se arriscam pegando carona na traseira de um caminhão. Isso foi agora há pouco, enquanto nossa equipe circulava pelas ruas do Jardim Contorno. Após alguns minutos, eles deixam o veículo em tom de brincadeira. Além de perigoso para esses jovens, a ação poderia ter causado um acidente de trânsito envolvendo outros veículos. No próximo bloco, a gente fala dos 50 anos da pesquisa em comunicação aqui no Brasil. E ainda hoje, apesar do inverno, o nível do Rio Batalha está alto. Agora, em 2013, são comemorados os 50 anos dos estudos em comunicação no Brasil. A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, realizam nos próximos meses um ciclo de palestras sobre o papel do Estado de São Paulo na produção do conhecimento na área da comunicação no país. A repórter Catiúcia Reis acompanhou o primeiro encontro em São Paulo. Participaram do encontro professores e alunos de faculdades de comunicação de todo o país. Foram mais de 8 horas de palestras e discussões no primeiro dia de encontro no auditório da FAPESP. Presidente da FAPESP. O clima era de festa, pois a comunicação, depois de 5 décadas, reafirma seu espaço no âmbito das ciências. A comunicação também vai se alterando porque a base tecnológica, a partir da qual ela opera, também é algo em mudança. Nós todos hoje sabemos que a revolução digital trouxe também desafios distintos para o processo de comunicação. Mas a comunicação é um conceito muito amplo. Então, o que nós apoiamos também vai além daquilo que aparece como comunicação e entra também no âmbito da interdisciplinaridade. O objetivo do encontro foi refletir sobre a história da ciência da comunicação nas últimas 5 décadas e a contribuição do Estado de São Paulo neste percurso. Entre os palestrantes estiveram representantes de instituições que ajudaram a construir a história da comunicação no país. Na conferência de abertura, presença do professor José Marques de Mello, um dos pioneiros nos estudos da área. As ciências da comunicação, elas constituem o grupo do saber que mais avançou nos últimos 30 anos. Cresceu no mundo inteiro. No Brasil, em particular, nós somos hoje uma comunidade muito grande, com quase 1000 programas de ensino de graduação e pós-graduação nas universidades brasileiras. E, sem dúvida nenhuma, o São Paulo é o carro-chefe. Eu acho que esses momentos são fundamentais para fazer um balanço das áreas, no caso das ciências da comunicação, e, ao mesmo tempo, vislumbrar aquilo que nós podemos fazer no futuro. Neste ano, a FAPESP também comemora 50 anos. A Fundação fomenta a pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento. Nos últimos 10 anos, foram quase 800 projetos só na área de comunicação. Desde o começo, a FAPESP teve uma consciência da importância da comunicação para a ciência, porque todas as descobertas, os eventos científicos,
as pesquisas realizadas pelo Estado de São Paulo sempre foram incentivadas, quando se tratavam de projetos de excelência, sempre foram incentivadas pela FAPESP. E não foi diferente também para a área de comunicação. Para essa história acontecer, foram necessárias ações de incentivo à pesquisa no Brasil. Papel que a Intercom tem cumprido desde a década de 70 por meio dos eventos que realiza por todo o país. A ideia é estimular a troca de conhecimento entre pesquisadores e profissionais. Por isso, neste ano, a entidade também tem o que comemorar. Nesses 50 anos, a Intercom tem 36 desses 50 anos. Então, só esse dado numérico já mostra que quase se confunde os 50 anos das ciências da comunicação com o tempo de vida da Intercom. Então, nesses 50 anos, a Intercom fez muita coisa. Quer dizer, não só estimulou a pesquisa, como aglutinou pesquisadores, como fomentou debate. Durante os meses de agosto, setembro e começo de outubro, serão realizados mais 7 encontros como esse aqui na capital paulista, onde serão discutidos 105 textos clássicos da cultura brasileira que contribuíram para a formação do pensamento crítico no país. Entre os autores estão José Marques de Mello e outros pensadores, como Sérgio Buarque de Holanda e José Arbex. Eram muito mais obras do que 105 obras. E as análises foram feitas assim com muito cuidado, paulatinamente, e não foram só as obras, foram as pesquisas que essas obras geraram, não é? A importância que essas pesquisas, a dimensão dessas pesquisas, depois, né, com o andamento, com a publicação. Não é? Isso foi o critério que a gente tomou. Este também foi um espaço de reflexão do papel dos comunicadores na história do Brasil. Foi muito bom, exatamente esse contato já inicial, nessa abertura, já nos mostrou assim várias linhas de incentivo de pesquisa, né? A mesa aqui dessa manhã apresentou um panorama do que acontece na ciência da comunicação e como que nós temos, que avanços que a gente pode fazer ainda para engrossar esse caldo todo de contribuições, né? O calendário do ciclo de conferências e as inscrições podem ser acessados pela internet no site da FAPESP. O encontro é destinado a professores, alunos e a qualquer pessoa interessada em pensar o papel da comunicação. Não é preciso pagar para participar. No mês de agosto, as palestras vão ser na FAPESP e em setembro e outubro na USP. Será divulgada amanhã a primeira chamada de aprovados no SISUTEC, o programa do governo federal que vai selecionar alunos para cursos técnicos. São mais de 200 mil vagas. As matrículas devem ser realizadas nos dias 15 e 16 de agosto. Quem estiver na primeira lista ainda tem uma chance. Aliás, quem não estiver. A segunda chamada será no dia 19. Mais informações no site do programa na internet. No próximo bloco, vamos falar sobre o nível de água do Rio Batalha. Voltamos já! O Nesp Notícias está de volta e a gente fala do tempo. Amanhã pode chover em Bauru e a temperatura deve cair. Veja os detalhes no mapa. Não chove na tarde desta terça-feira no estado de São Paulo, mas a nebulosidade aumenta até o fim do dia. Amanhã são esperadas chuvas em áreas isoladas em todas as regiões. Na quinta-feira, uma massa de ar polar derruba novamente as temperaturas. Em Bauru, a temperatura já cai um pouco amanhã. A mínima não deve chegar a 10 graus. O dia deve amanhecer nublado e com grandes possibilidades de chuvas. Agora, a umidade do ar é de apenas 28%. Temos ventos de brisa a 10 km por hora. A máxima hoje foi de 30 graus. Amanhã a temperatura não deve passar dos 20 em Bauru, Agudos e em Piratininga. Apesar do tempo seco que tem predominado nos últimos dias e é uma marca do inverno, o Rio Batalha, que abastece parte de Bauru, está no nível máximo no ponto de captação. Uma situação bem diferente daquela registrada nos anos anteriores. Inverno, época seca. Todo ano essa estação é motivo de preocupação para a população de Bauru. Quase sem chuva, o nível do Rio Batalha desce e complica o fornecimento de água. Moradores sabem de cor o que acontece na estiagem.
procuro não lavar meu carro, geralmente não lavo o quintal, só uso água necessariamente, né? Que é o dia a dia. Lavar roupa, tomar banho, fazer comida, né? Fazer alimentação. Sem muito desperdício. Sem muito desperdício. É nessa época que o uso de água precisa ser ainda mais racional. Mas neste ano, algo diferente ocorre no ponto de captação do Rio Batalha. Ao contrário de anos anteriores, quando a água chegou a 1,80 m de altura, uma situação preocupante, agora o nível do rio está alto. Esta régua aqui mostra o nível do Rio Batalha. Nós podemos ver que ele está marcando 2,60 m, ou seja, nível máximo. De acordo com o Departamento de Água e Esgoto, 2 fatores explicam essa alteração: chuva além do esperado em julho e investimento em novos poços profundos. Esse ano a gente teve um inverno atípico com incidência de chuvas e também nos últimos 2 anos houve a perfuração de alguns poços, num total de 5, que entraram em funcionamento agora, o último no começo do ano de 2013, e isso incrementou a produção de água na cidade em torno de 20% a 20%. Então deu para atravessar praticamente esse inverno, que nós já passamos praticamente da metade dele, né? Com um abastecimento normalizado da população. Com os novos poços, o índice de abastecimento de Bauru com água do Batalha caiu de 40% para 38%, ou seja, o rio está sendo menos usado. Ainda nesta semana deve entrar em operação um novo poço no Parque Manchester e em breve um no Parque Roosevelt. No entanto, o DAI alerta, mesmo com a chuva fora de época e investimento em poços, nada justifica o uso irresponsável da água. Nunca vai haver uma produção que faça frente a um consumo desmedido. O DAI está explorando um recurso natural. Então encontra severas limitações, custo alto, e isso requer que a população cada vez mais se conscientize do bom uso da água, do uso racional. Apesar do alto nível do rio, não quer dizer que não falta água em Bauru. Como a gente acabou de ver, o tempo seco não tem afetado o abastecimento. Mas hoje, moradores de 10 bairros das zonas norte e oeste da cidade estão sem água. A bomba do poço Distrito 3 teve problemas e os reparos vão ser feitos durante esta quarta-feira. A previsão é de que a distribuição de água só volte ao normal na quinta. Caso seja necessário o abastecimento por caminhões-pipa, os moradores podem ligar para um dos telefones do DAI que você vê aí na tela. Lembrando que a ligação para o 0800 só pode ser feita a partir de um telefone fixo. Agora a gente volta a falar sobre a preservação do Rio Batalha e também dos córregos da cidade. Recebemos o secretário do Meio Ambiente, Valcirlei Gonçalves. Secretário, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Bom, a gente viu aí a boa notícia de que o rio está com um nível alto, mas é por causa das fontes alternativas de água, né? O que a gente queria saber é o que de fato pode ser feito para que a gente consiga aumentar o volume de água do rio. Bom, primeiro nós devemos sempre manter a vigilância sobre as nossas fontes de água, né? Os rios, os córregos, os lagos, não jogar lixo, não desmatar desnecessariamente, sem uma compensação para que a gente possa manter o nível de produção e nós precisamos recuperar muito do que já foi perdido, né? Nós temos feito alguns trabalhos nesse sentido, mas a população tem que ficar atenta. O Rio Batalha ele não tem despejo de esgoto, não é esse o problema, mas ele tem áreas com muito desassoreamento, inclusive perto da captação, né, tem muita erosão. O que tem sido feito pelo rio aqui no município? Nós temos um trabalho muito intenso feito por uma ONG chamada Fórum Pro Batalha, é uma ONG que possui um convênio com o DAI de Bauru, e nós temos feito um trabalho de recuperação e de preservação nas nascentes e nos córregos afluentes do Rio Batalha, né? Em torno de 15 anos já que nós vemos fazendo esse trabalho, porém ele ainda precisa de uma continuidade, mas precisa de uma atenção ainda permanente da população. A Secretaria de Meio Ambiente tem funcionários ligados a essa questão de preservação do rio? Sim, nós temos funcionários que trabalham com projetos ambientais, temos funcionários que trabalham com a parte de limpeza das beiras dos rios, né, principalmente
devido à necessidade, à deposição irregular de lixo. Nós também fazemos alguns trabalhos em conjunto com o próprio Fórum para a Batalha, fornecimento de mudas para o Fórum, fornecimento de mudas para proprietários lindeiros que usam do rio Batalha. Quer dizer, então a gente procura fazer esse trabalho, mas ainda nós temos ainda muito a percorrer, ainda tem um trabalho muito grande a ser feito. Tem que ser um trabalho contínuo, e muita gente pode falar, o nível está bom, mas é por causa dos poços, e os poços são um recurso de água finito, ao contrário do rio, né, que tem que ser permanente. Exatamente. Nós tivemos também 2 pequenos períodos de chuva que provavelmente nós não teremos nos próximos anos. Então, a atenção tem que ser constante, nós não podemos desperdiçar água de hipótese alguma, mesmo que a gente mantenha a produção de água, vamos dizer assim, dentro do que nós temos um aumento da população, quer dizer, mais pessoas vão precisar utilizar dessa água, então não adianta permanecer no estado que nós estamos, nós temos que produzir mais água. Secretário, em relação aos córregos da cidade, nós temos 12 córregos urbanos e 2 deles estão poluídos, que é o Água Comprida e parte do rio Bauru também, né? O que pode ser feito por esses córregos? Ontem, inclusive, o DAI noticiou que a licitação para a instalação de interceptores, justamente nesses 2 córregos, que é o último trecho que falta, né? Para o futuro tratamento de esgoto nesses locais, ela não teve continuidade porque não teve nenhuma empresa habilitada, né, para fazer essa instalação. E o que pode ser feito de imediato por esses 2 córregos que hoje recebem esgoto e estão poluídos? Bom, de imediato nós temos que ter a consciência de que nós não podemos jogar mais lixo nas ruas e não podemos mais jogar lixo nas beiras dos córregos. É uma quantidade imensa de resíduos, materiais de construção, lixo, isso tudo é carreado para dentro dos córregos, para dentro do rio Bauru, para dentro do córrego Água Comprida. Isso nós não podemos mais aceitar, né? Existe legislação, mas a população insiste em jogar lixo nas ruas, em fazer deposição irregular de lixo nas beiras dos rios, materiais de construção que ficam nas calçadas e durante as chuvas, isso é tudo carreado para dentro do rio. Isso já não pode mais acontecer, nós temos um nível de consciência, que a população tem consciência de que isso não pode acontecer, porém as atitudes ainda não são tomadas. Quer dizer, então nós temos agora que tomar as ações, criar as situações para que isso não ocorra mais. Em relação ao tratamento de esgoto, cabe essa movimentação do poder público, que seja o mais rápido possível, né, para instalar esses interceptores. Agora, em relação ao que você disse, secretário, ao papel da população, isso deve ser feito e, inclusive, o secretário me explicava que essas áreas no entorno desses córregos são áreas privadas. Sim. Então, cabe ao dono do terreno essa limpeza? Sim, todo proprietário de imóvel é obrigado a manter esse imóvel limpo, seja uma construção ou um terreno sem construção em cima. E a maioria das áreas ao longo dos córregos e ao longo do rio Bauru são particulares. Essas áreas têm que ser mantidas limpas. É responsabilidade do dono, mas se é outra pessoa que vai lá, invade e joga o lixo, como que faz? Quando nós identificamos a pessoa ou a empresa que fez essa deposição, nós notificamos e autuamos. Porém, o proprietário da área também é passível de ser autuado pela não manutenção do seu imóvel. As pessoas podem fazer denúncias, Valcirley? Com certeza, denunciar a Polícia Militar ou denunciar a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, por e-mail, ou a gente prefere até que seja por telefone, pela agilidade, né, da gente poder chegar no local e tentar identificar. Se for um flagrante? Nós podemos autuar, no caso da Secretaria do Meio Ambiente, a gente só pode autuar quando é um flagrante, quando nós realmente pegamos a pessoa e identificamos quem é essa pessoa. Ou quando a gente consegue encontrar em meio ao lixo alguma coisa que comprove de onde veio esse lixo. Já houve casos que nós conseguimos comprovar mesmo não pegando a pessoa no local, em flagrante. Mas é difícil, né? Então a gente procura assim, contar com a população também que nos ajuda, né? Muitas dessas deposições são feitas de final de semana, à noite, né? Então nós temos um trabalho muito grande para poder identificar isso e autuar e punir as pessoas que cometem esse crime. Para qual o telefone da SEMA as pessoas podem fazer essas denúncias? 3235-1080 ou 3235-1105. 3235-1080. Isso, é o telefone que nós atendemos durante o horário comercial.
Nós temos uma outra situação, Valcirlei, em curso aqui no município, que é em relação àquele condomínio Pamplona, que foi irregular, né? Ele foi para a área de Agudos, mas se reconheceu que não, ele faz parte do município de Bauru, e ele é irregular porque ele se localizaria em uma região de um afluente do rio Batalha, né? Então ele não pode ser construído naquele lugar. Exatamente, nós temos legislações que proíbem o parcelamento ou o uso para fins urbanos, né? Então nós estamos aí avaliando essas legislações e avaliando até que ponto nós podemos agir com relação a isso, né? Colocamos aí em discussão para o nosso jurídico, o setor jurídico da prefeitura, para que ele possa nos orientar quais as ações que cabem nesse caso. A Secretaria de Planejamento fez um procedimento de embargo da obra, porém uma liminar restringiu aí a ação da prefeitura. Então, o jurídico está tentando derrubar essa liminar e para que a gente possa tomar novas ações aí no sentido de regularizar a situação e, se necessário for, fazer a recuperação dessa área. Tá certo, Valcirlei, muito obrigada por suas informações. O Unesp Notícias termina agora. Amanhã a gente volta às 5h30 da tarde. Tchau! We'll be right back.